Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema, oração. Nós vimos na última lição, orações que Deus não responde. Hoje nós vamos ver orações que Deus responde, baseado no Salmo 66, verso 19 e o verso 20. Existe um louvor que diz: Deus não rejeita a oração. Entretanto, no último estudo vimos que Deus não responde a algumas orações devido às nossas atitudes, em falhas na comunicação com Deus, ou até mesmo arrogância, orgulho, falta de sinceridade, atitudes que desagradam a Deus. Por isso, hoje veremos que Deus atende sim às nossas orações, como diz o salmista. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O salmista está convicto que Deus responde às orações dele. Então, por que Deus não responde? Por que Deus responde algumas orações e outras não? Nós vamos ver algumas atitudes que nós temos que ter em nossa vida para que possamos mover o coração de Deus e a vontade de Deus. Então nós precisamos ter algumas atitudes na nossa vida para mover o coração de Deus, entender e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, a oração do justo. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Então você vê, ele está falando que a oração do justo vai ser ouvida. Mas, justo? Ninguém é justo neste mundo. Porém, aquele que busca a justiça de Deus e busca ser justo diante de Deus, alcançará a bênção de Deus e sua oração será respondida. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Por isso, nós confiamos e cremos na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5 diz: Bem-aventurados aqueles que buscam a justiça de Deus. Então, quando nós procuramos viver ou buscar a justiça de Deus, nós estamos buscando ser justo. E quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, nós queremos justificar a nossa vida diante do Senhor e colocar as nossas dificuldades ou a intercessão por alguma pessoa. Entretanto, nós só nos tornamos justos diante de Deus, confessando os nossos pecados e buscando viver uma vida pura diante dele. Segundo, a oração com fé. Fé é fundamental na relação de confiança em Deus, pois fé é crer em Deus, é ter certeza, é ter convicção no agir de Deus, é esperar o mover de Deus na nossa história. Então nós não podemos orar duvidando. Eu oro pedindo e depois, será? Será que Deus ouviu? Isto é dúvida. Deus não trabalha na dúvida, Ele trabalha na fé. Então, ore com fé, com a certeza que Deus está ouvindo as nossas orações, como nós vimos Salmo 66. Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração. Então, em Mateus capítulo 21, 22, diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, tendo fé, recebereis. Também nós vemos em Tiago capítulo 5, verso 15, E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantar, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
e a oração da fé salvará o enfermo. Quando nós oramos com fé, Deus responde às nossas orações. Não é que nós curamos, é Deus quem cura. Só que nós apresentamos a nossa oração diante do Senhor com fé que Ele vai operar aquilo que Ele deve operar, tanto na nossa vida como na vida daqueles que nós oramos. Terceiro, a oração perseverante. Perseverante significa oração sem parar, até ver o agir e a resposta de oração. Não existe cansaço, mas fé perseverante. Perseverar é continuar orando sempre. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, sem parar. Orar perseverante. Em Lucas 2,37 diz, e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então havia uma profetisa no templo que ela ficava ali, adorando ao Senhor em orações e em jejuns todo o tempo. Tinha 84 anos e não deixava o templo, mas orava noite e dia em jejuns e orações. E Colossenses capítulo 4, verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Né? Então nós não podemos deixar de orar, orar sem cessar, sempre. Tempo de dedicação. Temos que aprender a ter tempo para Deus, na leitura da sua palavra, como também para orar, como alguns personagens bíblicos tiravam tempo para orar com o Senhor. Nós temos que ter tempo dedicado, tanto para ler a palavra de Deus, quanto para orar, para falar com Deus. Então vamos ver. Em Daniel capítulo 6, verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então ele tinha o costume de 3 vezes por dia se colocar de joelhos falando com Deus. Mas há outros textos também. Salmo 55, verso 17. O salmista Davi diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi fala também que 3 vezes ao dia ele falava com Deus. Salmo 5,3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então você vê o salmista dizendo que logo pela manhã ele apresenta a sua oração ao Senhor e fica esperando a resposta do Senhor. E Salmo 119, 62, levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Então, à meia-noite ele levanta para orar, para falar com Deus. Então, irmãos, nós não podemos deixar de tirar tempo para dedicar em oração ao Senhor. E por último, a oração que Deus responde segundo a vontade de Deus. Como assim? Orar segundo a vontade de Deus é seguir a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina a pedir a vontade de Deus para a nossa vida. E 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então você tem que orar segundo a vontade de Deus. O que é segundo a vontade de Deus? É pedir aquilo que nós temos necessidade. É pedir que o reino de Deus se instale em nossa vida e que seja o centro da nossa história. É pedir que a vontade dele se cumpra tanto no céu como na terra e na nossa vida também. E entender que ele está no controle de todas as coisas. Então o que nós aprendemos hoje? Orações que Deus responde. É aquela feita por um coração que busca a justiça de Deus. É uma oração feita com fé, perseverante e com tempo dedicado para falar com Ele, segundo a vontade de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a orar como convém orar. A orar com tempo, com dedicação, com perseverança, com fé. Orar, Senhor Deus, buscando a tua vontade. E assim, Senhor Deus, nós entenderemos que o Senhor está ouvindo, atendendo e respondendo às nossas orações. Abençoe cada família, ó Pai, as suas adversidades, que eles possam também procurar ter tempo de qualidade para falar com o Senhor, para interceder pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela vida dos seus filhos. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor que a vida. Perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé no Senhor. Ó Deus maravilhoso, a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.